Olá, alunos do 7º ano. Vou fazer com vocês a correção das atividades do PET Ciências, primeira semana. Então, vocês já fizeram as atividades e hoje nós vamos fazer a correção. O conteúdo estudado na primeira semana: efeito estufa e aquecimento global, poluição atmosférica. Então, vocês assistiram os vídeos e fizeram as atividades envolvendo o assunto efeito estufa e aquecimento global. Então, vamos à correção das atividades. Atividade 1. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. Então, resposta: dióxido de carbono, CO2, a fonte emissora, a queima de combustíveis fósseis, gás metano, CH4, a fonte emissora, processo digestivo dos ruminantes, e gás nitroso, N2O, fertilizantes, a fonte emissora, fertilizantes usados na agricultura. Então, um exemplo aí dos 3 poluentes que nós podemos encontrar na atmosfera e sua fonte emissora. Atividade 2. Em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, estão sendo substituídos por motocicletas. Sobre esse tema, responda: que impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? Resposta: aumento da emissão de gás poluente. Alternativa B. Qual é a opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Então, você vai elaborar a sua resposta, porque essa resposta é pessoal, é a sua opinião. Então, o que você acha do uso de animais como meio de transporte? Questão 3. Atividade 3. Imagine que uma prefeitura pretende elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casa e se deslocar a pé, de bicicleta ou por meio de transporte coletivos. Crie uma frase que poderia ser utilizada no lema desta campanha. Então, você vai criar uma frase que seja lema desta campanha. Então, você vai usar sua criatividade e formular, escrever essa frase de modo que ela convide, né? Chame a atenção das pessoas, leve as pessoas a quererem mudar esse hábito de usarem sempre carros, motos para seu deslocamento e passem então a se deslocar a pé, de bicicleta, ou use o transporte coletivo para que diminua a emissão de gases que aumentam a temperatura média do planeta, né? Os gases que provocam o aquecimento global. Então, você vai criar essa frase. Então, você poderia... Vou dar um exemplo. Você poderia colocar como lema: deixe de poluir. Adote hábitos que evitam o aquecimento. Adote hábitos que evitam o aquecimento global. Esse seria um exemplo, né, de resposta. Então, você pode e deve criar a sua frase que chame a atenção das pessoas e que levem as pessoas a usarem outros meios de transporte, que não seja meios de transporte que usem combustível, que queime combustível e com isso diminua o aquecimento global e emissão de gases poluentes. Atividade 4. Qual a importância do efeito estufa para a manutenção da vida na Terra? Resposta: o efeito estufa é responsável por manter uma temperatura adequada à vida no planeta. Atividade 5. Leia a afirmação: o maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa.
Explique qual é o erro na afirmação acima. Então, o erro é que o maior problema ambiental não é o efeito estufa, e sim o aquecimento global. O maior problema ambiental é o aquecimento global. Letra B. Qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias no planeta. Ele é o resultado da intensificação do efeito estufa. Então é isso aí. As respostas das atividades da semana 1 de ciências, do PET, semana 1. Então faça a correção de vocês e continue sempre fazendo as atividades. Até a próxima.